Olá! O programa Que Língua é Essa vai apresentar toda semana as dúvidas mais comuns do português. No programa de hoje vamos falar de uma construção que gera muita confusão. Precisa-se de vendedores, vendem-se livros, alugam-se imóveis. Esse tipo de anúncio vemos em todos os lugares. Quando a frase está no singular, não há dúvidas. O problema é o plural. Então, por que em alguns casos o verbo concorda com o substantivo no plural e em outros não? Vamos aos exemplos que encontramos na rua. Alugam-se salas, precisa-se de balconista. No primeiro caso, o verbo está no plural. No segundo, mesmo que o substantivo balconista estivesse no plural, ou seja, balconistas, o correto é o verbo ficar no singular. O segredo da concordância está na função da partícula ser, que pode ser apassivadora ou indeterminadora. Para saber a diferença, preste atenção na preposição. Na frase precisa-se de balconistas, veja a preposição de entre o verbo precisar e o substantivo balconistas. Nesse caso, o se é indeterminador e o verbo fica no singular. Já no exemplo alugam-se salas, não há preposição entre o verbo alugar e o substantivo salas. Neste exemplo, o se é apassivador e o verbo concorda com o substantivo no plural. Alugam-se salas. Mas o que quer dizer isso? O professor André Conforte vai nos explicar o que na verdade significa a partícula ser, apassivadora ou indeterminadora. Professor, qual é o uso prático delas na língua? Há diversas funções para o pronome ou a partícula ser na língua portuguesa. Pelo menos 5 dessas funções, mas as que mais causam dificuldade ao estudante são aquelas que dizem que o pronome ser pode ser apassivador ou pode ser um índice de indeterminação do sujeito. Quando é que saberemos isso? Bem, a regra diz claramente que se o verbo é transitivo direto, entendeu? Nós teremos aí numa voz passiva, dito passiva sintética, esse pronome com a função de apassivador, ou seja, teremos uma voz passiva sintética. É a famosa frase vendem-se casas, não é isso? Em que esse casas é interpretado como sujeito e daí tem essa relação de concordância, vendem-se casas. Bem, mas se nós tivermos, por exemplo, um verbo transitivo indireto ou intransitivo ou mesmo de ligação, essa partícula já é classificada como um índice de indeterminação do sujeito. Entendemos ali que temos um sujeito indeterminado e que não é, nesse caso, um caso mesmo de voz passiva, né? Então, um exemplo clássico seria precisa-se de funcionários, uma placa colocada numa empresa, né? A gente não diria ou escreveria precisam-se de funcionários, porque esse ser funciona apenas como um índice de indeterminação e funcionários, nesse caso, não seria o sujeito, seria apenas ali um objeto indireto do verbo precisar. Muito obrigada, professor. Vamos ver agora mais alguns exemplos? Falam-se muitas mentiras. Repare que não há preposição. A partícula se é indeterminadora. Precisa-se de vendedores. Nesse caso, o verbo pede a preposição de e o se é indeterminador. Vamos praticar? Gosta-se muito de doces. Está certo ou errado? Está correto. Olha a preposição. Faz-se trabalhos delicados. Certo ou errado? Errado. Não há preposição. O correto é fazem-se trabalhos delicados.